Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala, nação Faithful! Estamos no ar com mais um Faithful Talk BR, o seu podcast semanal de San Francisco 49ers para a torcida brasileira. Eu sou o André e o Joe Montana melhorado apareceu. Aqui com a gente também hoje o nosso querido Glaucio. Purdy é Papai Noel e o nosso presente vai ser a Seed 1. E uma figura ilustre, um dos torcedores símbolos do 49ers no Brasil. Não é o Papai Noel que está aqui com a gente, é alguém muito melhor que o Papai Noel. É o nosso querido Sandro, o velho garimpeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Sandro. Vamos na fé, mas com a defesa soft. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre o jogo da semana 16. Nós estamos gravando na terça-feira, o jogo que aconteceu ontem contra o Indianapolis Colts. Vamos falar bastante sobre esse jogo, um jogo muito importante, e vários outros temas também. Só antes da gente entrar no nosso papo, como sempre, nos sigam nas redes sociais, no X e no Instagram, o @FaithfulTalkBR. Também siga o nosso canal no YouTube, Faithful Talk BR. Muita gente nos acompanha por lá. Agora que a gente está gravando por vídeo, você que escuta por áudio, saiba que no YouTube você vai ver as nossas feições nem tão agradáveis assim, mas estamos lá porque é o que o algoritmo gosta, faz parte, né? Mas é isso, vamos lá falar desse jogão entre 49ers e Indianapolis Colts. Então é isso, pessoal. Vamos falar do jogo que aconteceu nesse último dia 22 de dezembro, pela semana 16 da temporada da NFL. O San Francisco 49ers foi até Indianápolis e destruiu os Colts por 48-27. Se eu não me engano, foi o segundo jogo com o maior placar desde que o Kyle Shanahan chegou. Acho que teve um jogo contra o Panthers que o 49ers meteu 51 pontos, 2019, mas conseguiram colocar 48 pontos no placar. Os Colts ainda fizeram muitos pontos, né? A defesa tomou 27 pontos, a gente vai falar mais sobre isso, mas é isso. São Francisco agora está 11-4 com recorde na temporada regular e está muito bem encaminhado para conseguir, quem sabe, a tão sonhada Seed 1 para os playoffs. Mas vamos organizar aqui na estrutura do nosso programa, vamos começar falando do ataque e é isso. Glaucio, o que você destaca, né? Acho que não tem outra coisa para ser destacada, mas fala aí o seu destaque dessa partida no ataque. Bom, vamos conversar falando pelo óbvio, obviamente, de novo, né? Pelo óbvio. Noite de gala do Purdy. Jogo de manual, né? Tirando a interceptaçãozinha que não foi culpa dele. Já falei ontem, briguei com o Pedro ontem no grupo, não foi culpa do Purdy. Assim, absurdo o que esse cara consegue entregar quando ele fica saudável. Assim, ó, jogo para 295 jardas, 5 touchdowns, e era para ser, né, foi 6 na verdade ali, né, mas só valeu 5. Lançou 6, né? Valeu 5. Isso. Teve a int, mas tá tudo bem, e um QBR de 126.8. 25 completos de 34 tentados. Então, tipo assim, a média do cara, 8.7 de média. A gente já falou no outro episódio que ele tem quase uma primeira descida todo passe. É um bagulho absurdo. Ele joga demais, não tem o que falar. As janelas que ele entrega a bola, a gente já falou muito sobre isso, sabe? É repetitivo, mas não dá. O cara é muito bom, André. O cara é muito bom. E aí, Sandro, suas impressões sobre o menino Brock Purdy na noite desse Monday Night Football?
Cara, eu sou fã do Brock Purdy, velho. Eu sou fã do Brock Purdy. Uma coisa que eu aprendi vendo assim, os jogos de São Francisco e a NFL em geral, um quarterback, ele depende muito da questão cerebral dele, né? Do processamento do jogo, do processamento, do desenvolver, do pré-snap, do pós-snap. E depois ele vem, quando as coisas não dão certo, você tem que improvisar. Eu acho que o Purdy vai muito bem e ele tem a questão da improvisação, né? Que é o tal do estender as jogadas, entendeu? Que o 49ers há muito não tinha, né? Eu sou muito fã dele, eu acho que ele fez um belíssimo jogo ontem, como o Glaucio falou, um belíssimo jogo. Ele joga muito, entendeu? E o que pesa contra ele é aquilo que todo torcedor dos 49ers sabe, vamos dizer que, não todo, mas uns 80, 90% sabe, né? Sempre vai pesar contra ele essa questão do ser o Mister irrelevante e tal. Eu gostaria de dizer que é o seguinte, tem um monte de maluco aí que eu vi na rede, no Twitter lá, os caras enchendo o saco de torcedor, falando que tinham que manter o Mac Jones. Mano, vocês são tudo louco, velho. Vocês são louco. Tanto que agora vocês sumiram, né? O maluco jogou 5 touchdowns, some todo mundo da rede. Ninguém aparece mais. Ninguém. Sumiu. Aí vai ter um jogo que ele vai mais ou menos, aí é igual os abutres. Aí volta todo mundo pra falar mal do cara. Entendeu? Nossa, vocês são tudo O maluco. Brent Cohn, não sei se vocês viram, né? Ele é. Eu achei assim, eu já peguei muita pilha do. Eu já caí muito O na Brent Cole, eu palavra da nunca Bait. sei moda. se ele tá falando a verdade ou Muito, se ele é já caí fake ou se ele é real. Eu não muito sei se rage bait quando ele é fake e quando ele é real. Nunca sei. Exato. Ontem ele mandou que o Mac Jones já teria 6 touchdowns nesse jogo. Ele mandou essa mesmo? Ele mandou, Sim. mas assim, né? Isso aí, bom, Pelo claramente amor acho que de ele tá Deus. zoando. Ele é um cara meio É, zoeiro, assim. sim. Eu já fiquei muito puto com ele, mas hoje eu acho ele engraçado, assim. Eu Mas é isso, duvido o cara. Mac Jones acertar aquela bola pro Kittle depois de fazer um scramble pressionado pela linha Não. lateral do campo, Primeiro, meter uma é, bola naquela janela com dois Não, caras não existe. fechando. Eu Não exato. existe. Primeiro que ele duvido. nem ia conseguir fazer o scramble, velho. Não. Ele nem ia conseguir. Ele é muito travado, né? Ó, eu vou falar o seguinte, esse tipo de lance é lance, eu não tô falando que ele é, tá? Mas eu tô falando que o lance é de jogador elite, velho. Quem que vai fazer esse lance? É Mahomes, você tá entendendo? Também. É Josh Burrow, Allen. Josh Allen, é esses caras que vão fazer esses Sim. lances. Você É. entendeu? Quando esses caras fazem, pô, quando é o Purdy, Então, eu tenho uma é discussão silêncio. em alguns grupos que eu participo, né, com outros torcedores. E, cara, eu falo, pra mim, hoje, o Purdy, ele tá beirando o Elite. Ele tá ali, ó. Querendo pôr os pezinhos já na prateleira ali, do Elite. Pra mim, ele é muito bom. O que pesa contra ele muito é esses traits físicos, né? Que a galera fala que hoje o QB, que nem o Burrow, Lamar, Mahomes, esses caras mais físicos, né? Mas, cara, a habilidade do Purdy é ali. Pra mim é a mesma coisa, sabe? Eu falei no outro episódio que eu trocaria o Purdy apenas por uns 3, 4 QBs na NFL hoje. E são, assim, Fácil. bem discutível, assim, sabe? Bem discutível. Eu concordo. E assim, é muito bom, né? Você vê. Ainda mais acho que nós, torcedores de São Francisco, que há tantos anos a gente vem nessa luta com relação a quarterback, desde o Steve Young. Bom, eu nem era torcedor nessa época, né? E só para destacar isso, ontem o Purdy ele lançou 5 touchdowns, o que não é comum, não vamos normalizar isso. Pouquíssimos QBs têm jogos que lançam para 5 TDs. Contra um bom time, contra um time basicamente que está na disputa por playoffs ainda. Uma boa defesa, melhor dizendo, né? A defesa dos Colts é uma defesa honesta. E o Purdy, ele entrou naquele clube que o Joe Montana e o Steve Young estão, né? É desse nível que a gente está falando. Assim, a gente é uma franquia, você complementando o que eu ia falando, nós estamos numa franquia
a sombra de dois gigantes, né? Sim. E a gente tá nessa luta por QB há décadas e décadas e Quem chegar vai ter esse já comparativo. fomos, Não tem como. já fomos iludidos muitas vezes. Sim. Mas, cara, é muito incrível a gente ver um quarterback do São Francisco fazer isso com recorrência, né? Assim, não 5 TDs. Só todo para jogo, mas colocar, né, ele- André, a linha exata, o Purdy é o primeiro QB do 49ers a lançar 5 TDs em Monday Night Football. ainda Tornou-se foi um também o recorde, primeiro né? QB, né, desde Young no Super Bowl 29, em 95, a lançar 5 TDs. E só o Young e o Montana tem essa marca. Então, tipo assim, Impressionante. É isso que a gente tá falando. É esse nível de performance que a gente tá falando. é muito bom, o cara é muito bom. Eu só gosto só fazer um lembrete também, é o seguinte, que muita gente fala assim, mas o Purdy tem um esquema, mas o Purdy tem o McCaffrey, mas o Purdy tem o Kittle. Pô, o Joe Burrow tem o T. Higgins e o Jamar Chase. Quando ele faz uma puta jogada, ninguém fala nada. Exato. Exatamente. Não, e falava-se muito eu- desse assunto, né, André? Do Purdy cercado pelos Vingadores, né? Era a equipe. Mas, cara, nós perdemos o Dibo, nós perdemos o Ayuk, perdemos o Esse Pearsall, ano, ele tá passando pro DeMarcus Robinson e tá passando pra E- TD, irmão. E não tá e a nem gente aí. tá vendo a pior temporada da carreira do McCaffrey em jardas por tentativa. Exato. Ele não Ele tá não tá mais se prendendo assim, no jogo naquele- corrido, né? Como diziam Não. também. Sabe? Não. O cara passou pra cima. Esse ano não TD, tem, irmão. assim, esse argumento não funciona pro Purdy esse Sim. ano, de que ele tá sendo, o suporte dele tá sendo carregado. Ele tem uma OL ok, vamos também dar méritos pra OL dos 49ers esse ano. Melhorou muito, melhorou muito. Eu já critiquei muito, a torcida inteira, né, critica Uhum. a linha ofensiva dos 49ers, mas melhorou muito e o Purdy melhora os caras, né? O tipo de jogo dele, Esse é o ponto. a segurança que ele traz, a capacidade de estender as jogadas, como o Sandro falou, isso ajuda muito aos números da OL. Mas ontem foi um jogo muito bom, assim, eu achei que de modo geral. E eu achei, assim, que era um jogo com um roteiro muito bom para a DL dos Colts, né? Tinha lá o Buckner voltando, tudo bem, tá voltando de contusão, mas tá lá, foi liberado para jogar, é um cara muito bom. Eles têm jogadores bons também na DL, tem o Calouro, o Lato, que eu nem sei se é Calouro, né? Não sei se é desse ano, do ano Eu acho que é passado. segundo anista, se eu não tô maluco. Acho que é segundanista. É segundanista, mas é um cara que tá lá já com números e crescendo na carreira. E foi uma performance muito boa, mas acho que é isso, cara. O Purdy, ele esse ano vai ser difícil o pessoal criticar ele. Era um ano, assim, tudo bem que ele não estava pressionado porque ele recebeu o contrato, mas pra torcida, né, o pessoal da corneta, O cara tem que se provar. quando tá ruim, Ele recebeu lógico. 250 milhões. Ele tem que se provar. exatamente. Eu acho que o questionamento agora que a gente tá falando do Purdy é muito em relação às lesões, né? Então você tem que sem ver dúvida. a quantidade de jogos que ele, de uma temporada que ele tá efetivamente jogando, né? Eu acho que toda vez que se fala do contrato, vai se questionar Sim. mais a disponibilidade dele do que talvez a qualidade dele, entendeu? Sem dúvida. Então, Sem que dúvida. aí entra naquele availability, item né? que todo, tipo, estar disponível é uma qualidade, né? É Entendeu? lógico, Então, com certeza. Mas eu acho que foi uma performance de encher os olhos mesmo, né? Teve aquela interceptação ali que foi assim, ele poderia ô Cláudio, eu vou falar aquele passe lá, velho. Eu entendo que é o meu caso, que eu acho que o passe foi um pouco alto. Foi. Mas eu também acho. a pessoa que defende, que tem muita gente, tocou na mão, tem que segurar. Eu também entendo, isso. eu também entendo. Os dois lados, entendeu? Sim. Eu também entendo os dois pensamentos, pra mim não tá errado. Pra mim. E um pouco até de eu falei azar também. Isso. O que eu falei pro Pedro lá no grupo que a gente discutiu? É o seguinte, a bola, você tem uma imagem que dá pra ver certinho. Até o Pedro mandou no grupo depois. A bola no meio da mão do Bourne, das duas mãos, no meio, exatamente no meio. Irmão, você encostou as duas mãos na bola, é obrigado a pegar. Tá? E se você não vai pegar, garanta que o outro cara do outro time não vai pegar. Bota essa bola pro chão. Sabe por quê? Primeiro, azar se ele... também, né? Isso, e azar. Se ele pega, beleza. Se ele não encosta na bola, a bola cai no chão, ninguém pega essa bola. Sabe? Então, assim, foi... porque o cara que pegou lá atrás, acho que era um safety, né? Quer dizer, o outro tava mais pra lateral. A bola ia cair no chão, na verdade. Exato. Né? Então, assim, beleza, o passe foi alto,
Mas quando você vê a jogada, a bola era para passar por ali mesmo, porque ele tinha que ser um pouco mais alto. Essas bolas no meio do Purdy geralmente tem que passar por cima de alguém. Tem que ser mais alto. Tem que ser um pouquinho mais alto. Não pode ser aquela hospital ball, né? Botar o cara você vai cobrir o linebacker, né? Exato. Em 90% das vezes você vai cobrir um linebacker, ou Exato. 2 linebackers, na verdade. Então, e assim, ele acertou vários passes assim ontem. Foi. O primeiro lance, aquela pro Kittle, uma janela curtíssima. Tipo assim, e ele acerta a bola na mão do Kittle. Absurdo, sabe? E outra, essa habilidade dele de colocar em janela curta. Aquele TD que era pra ser TD do Tondes, meu amigo, aquilo lá é bola, assim, ó, olha, coisa mais linda do mundo. Só quem podia fazer jogada naquela bola era o Tyrande. Só era o Tondes. Ninguém mais chegava nessa bola. Ninguém mais. E ele faz uma recepção absurda. Incrível. Eu tô puto com o Shanahan até agora dele não ter desafiado, porque era pra ser eu acho que a maior culpa foi do Shanahan, cara. Eu não entendi por que ele não desafiou. E eu nem vi Também muita não. gente falando sobre isso. Não sei se perguntaram pra ele. É que ele tem o CMC no Fantasy. Ainda bem que saiu esse TD, mas isso não é dado em jogo de NFL, não. Você não pode deixar passar um TD desse e não chamar. Eu acho que assim, a decisão dele de desafiar aquele outro passe absurdo também, né? Aquilo ali, se eles já tinham dado aquele do. Já tinham. E todo mundo viu no replay que tinha sido catch. Pra que vai desafiar? Sim, exatamente. Então, eu tenho meus problemas com ele, assim, né? Então, mas eu penso diferente. Eu até na live ontem falei o seguinte. Eu acho que os lances são semelhantes. Semelhante não é igual, beleza? Sim. Mas os lances são semelhantes. Então, se o lance é semelhante, ele vai gerar dúvida. Entendeu? Então, assim, aí eu vou te falar uma coisa pra você. Pra mim, os dois eram recepção. Os dois são recepção. Eu também acho. A surpresa é você mudar o do Burney. Exatamente. Não dá o do Colts. A surpresa é você ter revertido o outro. Sem dúvida. Você tá entendendo? A surpresa é ter revertido o outro. Você entendeu? E pra falar a verdade, Zebrada ontem foi caseira pra cacete, hein, velho? Feio de ver. Sabe? Umas faltas absurdas, principalmente na defesa. Sabe? Uns bagulho que... não, desculpa. Tentando manter o Colts vivo, sabe? Aquela DPI lá do Luther lá foi mandrake pra caramba. Exatamente. Mas assim... Zebrada... Mas Sandro, você destaca mais alguma coisa do ataque ontem que você acha que é importante, chamou sua atenção? Eu acho que me chamou a atenção 2 jogadores, né? Que quando estão em campo fazem muita diferença pra gente, né? E um quando tá mais focado. Que foram o Jennings e o Kittle, né? O Kittle de uma confiança imensa e o Jennings também, né? São os caras que brilharam mais, né? Eu vejo assim, principalmente assim, aqueles lances cruciais, né? Eu acho que os dois, o Kittle em terceiras descidas, ambos em terceiras descidas, né? São e fizeram ótimas partidas, né? Você pode ver que o do James, eu não lembro direito, mas praticamente não teve drops, teve um drop, você tá entendendo? Acho que o Kittle teve um drop, né? Deixa eu pegar aqui. Entendeu? Mas assim, e o cara que recebe, essa é a questão, o cara não pode dropar, velho. O cara que recebe bom, ele não dropa. Só pra pontuar, ele teve 6 alvos e 5 recepções. Aí, ó. 71 jardas. E o TD. Foi um jogo muito bom. Não, e absurdo. A média do Kittle. Esses números são do Kittle? Não, esse do Jawan Jennings. A média de jardagem por recepção é 14,2. Olha. Cara. Os 49ers, eles são, se eu não me engano, o melhor time da NFL em terceiras descidas. Sim. O Purdy é absurdo nessa estatística. Ou melhor, eu acho que nessas últimas partidas, esses últimos 6 jogos aí que o Purdy tá em campo, os 49ers são o melhor time em terceira descida. Eu tô tentando achar uma aqui do Kittle, muito boa, cara. Deixa eu só a questão é mais uma daquelas os paradigmas da NFL, né? Você converter um número alto de terceiras descidas
é um sintoma positivo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também é positivo quando você converte mais primeiros e segundo downs, né? É. O mundo ideal é TD no primeiro down, né? Isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso no seguinte. Isso é sintoma de que o nosso jogo corrido não funciona tão bem. Entende? Também acho. Geralmente o Shanahan tem essa noção de correr um pouco nos primeiros downs e tentar as jogadas complementar com passe. O nosso jogo no corrido, apesar de ontem ter melhorado um pouco, aumentou a média e tal, mas ainda tá aquém, sabe, do que o CMC pode entregar. Então, assim, acaba sobrando a bola na mão do Purdy. Terceiras descidas ali, a bola na mão dele. E falando, só para apontar os números do Kieron, uma estatística muito legal. Quando o Purdy manda a bola na direção do Kiro, ele tem 83,9% de passes completos. Ele teve o TD 0 inches ontem no jogo. Então, tipo assim, 84% basicamente de passes completos na direção do Kiro, sabe? 100 int e o TD. É bola de confiança no cara, não tem o que fazer, né? Sim. Apesar de que quase o Pacto cobrou o tornozelo dele ontem, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar Mas mais parece sobre que não isso é tão também. sério, né? Parece Não, graças a Deus não é tão sério. E agora um destaque que eu acho importante fazer, né? A gente falou do jogo corrido, mas ontem foi o melhor jogo nessa temporada para o ataque corrido de São Francisco. Foi uma partida com média de 5.3, se eu não me engano, 5. O McCaffrey teve 5.6 jardas por carregada em média. Isso são números de Christian McCaffrey. Que a gente ele tava com uma média de 3 pontos alguma coisa, né, André? Tava baixo. O ataque de São Francisco, embora tivesse melhorado nas últimas semanas, não era não estava no nível que a gente está acostumado a ver. A gente falou isso muito nos programas anteriores. Mas ontem, contra uma defesa excelente, defendendo contra o jogo corrido, o que foi impressionante, assim, e eles têm um bom coordenador defensivo, o Narum. Eu não acho que, assim, ele foi negligência, eu acho que foi mérito de São Francisco saber correr com a bola, partida muito inspirada da OL, de novo, bloqueando o jogo corrido, e o McCaffrey. O McCaffrey ontem estava de breiro, né? Ele estava na ponta dos cascos, fez um jogo incrível, e eu acho que isso nessa altura do campeonato, na semana 16, é o que a gente quer, né, cara? A semana 16 é quando o running back, o pessoal já tá com a perna gasta, né? Já deixou boa parte da temporada para trás, mas o McCaffrey parece que não, né? É o Pacto. É uma coisa que também todo torcedor fala e me desagrada, é a quantidade de toques, né, que o Shanahan dá nele. É a política do Shanahan, né? Ele tá com 1.000 jardas nessa temporada, já bateu ontem, mas muitas carregadas, cara. É a tal da política das mãos quentes. O running back está com as mãos quentes. Porra, bicho. Não, mas eu disse que é brincadeira ali disse no tom de brincadeira do Pacto, mas assim, o que ele tá fazendo com a quantidade de toques que ele tem e ele tá saudável do jeito que ele tá, pra mim assim, eu acho que tem alguma coisinha, sabe? Porque, cara, que nem o Sandro falou, é quase um moedor, sabe? Botar o cara pra correr a quantidade que ele tá correndo. E não só correr, receber também. Que nem o André falou, ele bateu 1.000 jardas recebidas. O Shanahan bateu 1.000 jardas corridas. O Shanahan, ele tá com 849 jardas de recepção. Isso. Mas mesmo assim, é absurdo. Absurdo. Eu acho que assim, cara, se a gente ganhar um Super Bowl desse jeito, tá bom, mas eu penso assim, ele coloca o Christian McCaffrey muito nisso, né? Porque como ele é uma dupla ameaça, então ele pode alinhar como recebedor, pode alinhar como corredor. E isso confunde a defesa mesmo. Sim. É óbvio, né? Então, e se você pôr o DeMarcus Robinson lá, o Brian Robinson para correr, você não tem essa surpresa de receber passe. Vamos dizer assim. Mas eu gostaria que ele tivesse menos. Eu gostaria que ele tivesse menos toques, né? Mas e quase tivemos a maior corrida da temporada, né, André, com o CMC.
Ele quase. Exatamente. 24 jardas. Ontem foi um jogo a lá 2023, 22 ali do McCaffrey. Foi muito bom e assim, gente, até pra gente encerrar a discussão sobre o bloco do ataque, tem um número que é simplesmente absurdo. O último punt que o São Francisco 49ers teve na temporada Nossa, foi isso no é dia louco. 30 de novembro, cara. Nós Então, estamos aqui Cara, no isso dia é louco, 23 né, de velho? dezembro, véspera de Natal. o E Monster está ganhando dinheiro sem trabalhar. É o dinheiro trabalho mais dos fácil da vida sonhos. dele. É o trabalho dos sonhos. O cara tá assistindo o jogo da sideline e não precisa fazer porra nenhuma, velho. Isso é impressionante, cara. Isso é impressionante, Impressionante. real, assim. E É, tudo bem, impressionante. teve uma bye week no caminho aí, mas Mesmo foram assim. 2 jogos de NFL. Foram E mesmo assim, nesse jogo contra os Browns, se eu não me engano, foram poucos punts, foi 1 ou 2, alguma coisa assim. O ataque produziu muito bem. o Purdy vem Não, acho que foi melhorando a contra cada os dia. Browns foi ter punch, tipo, no último quarto, terceiro quarto, uma coisa assim. Isso. Só para pontuar no finalzinho, assim, para deixar bem claro, a gente tinha comentado que uma das chaves para a vitória no outro jogo, né, antes desse jogo, era a gente colocar a bola na mão do Rivers, né, e deixar os caras correrem e tal, e a gente ia ter que jogar com a bola na nossa mão do Purdy, porque o nosso ataque corrido não estava funcionando tão bem por causa da defesa deles era muito boa, nesse quesito de corrida. Primeiro, o Purdy botou a bola na mão e fez tudo o que tinha que fazer. E o nosso jogo corrido funcionou melhor do que a gente esperava. Então, os números estão aí para mostrar. Né? É verdade. Foi uma performance irretocável, né? Nota máxima ali para todo mundo envolvido, o Kyle Shanahan também. E é isso, né? Essa foi essas foram as nossas percepções sobre o ataque nessa partida. E agora vamos falar da defesa. Bom, e para a gente destacar a partida da defesa, que foi meio controversa, deu tudo certo no final, mas é isso. Sandro, o que você destaca da performance defensiva do São Francisco 49ers contra os Colts? Eu acho que é mais fácil a gente. Eu vou falar individualmente. Vou falar individualmente, né? Que depois eu vou fazer um comentário em relação geral à defesa. O Upton Stout fez uma partida muito boa. Acho que o Calais Davis, né? O CJ West, né? Conseguiu o primeiro saque dele, né? Uhum. Sim, CJ West. Alfred Collins também fez um bom jogo por dentro, né? Mais um fumble no último quarto. Primeiro Sim, sec do ponto de vista fumble forçado. Fumble forçado, o strip sack, né? Do ponto, assim, eu acho que os pontos positivos são esses, assim, de performances individuais, vamos dizer assim. Mas de forma geral, né? Vamos dizer que é uma nossa, é como a gente está se comportando esse ano, né? A nossa defesa. Vamos dizer que já era um pouco esperado, né? Porque se a gente, vamos supor que estivesse todo mundo jogando, basicamente voltando Bosa e o Fred Warner, eu acho que estaria melhor, né? Acho que todo mundo concorda que estaria melhor, porque são jogadores ao pro, futuros Hall da Fama. Mas a gente ia ter dificuldades porque a gente tem um monte de jogador segundanista, um monte de rookie. Então, essas dificuldades, essas oscilações, o próprio Upton Stout que a gente que eu elogiei hoje, teve partidas muito ruins, né? Então, essa oscilação do Hulk é meio que natural, né? Mas a defesa, a gente já esperava que a gente ia enfrentar problemas, né? A gente ia ter dificuldades, né? Eu só acho que ia ser um nível melhor do que é hoje, né, cara? Eu acho que a nossa defesa é muito soft. A DL, em que pese aí os elogios a CJ West e Alfred Collins, ela não pressiona, cara. Isso me irrita demais, entendeu? Isso me irrita demais, demais, demais. Eu tô quase falando o seguinte, faz o seguinte, bicho, já desisti de pressionar com essa DL com 4. Aí tá nos grupos, né? Acho que o Glaucio viu até essas discussões de blitz. Olha o que vem na minha cabeça. Cara, bota
joga em níquel todos os porra dos drives, velho. E se for o caso, bota só um linebacker, joga em dime lá com 6 caras de DB lá atrás. Porque eu lembrei de uma coisa, que depois eu nem coloquei lá no grupo, que é o seguinte. Eu lembro de uma defesa do Belichick, porque normalmente a mecânica é você pressiona na DL, apressa o passe do quarterback, ou você vai dificultar o lançamento, ele vai lançar com pressa, com menos precisão, e você facilita a vida dos seus defensive backs, beleza? Então a engrenagem começa pressionando de frente pro segundo, do primeiro nível para o segundo nível. Aí eu lembro que teve uma das defesas do Belichick que ela fazia ou é até a mentalidade dele, que ela fazia o processo inverso. Ele colocava ótimos DBs, porque o que acontece? Mesmo que o quarterback não estivesse pressionado, quando o cara ia fazer a leitura num man-to-man, não tinha janela. Aí o processo se invertia. Porra, meus wide receivers estão marcados, os DBs adversários estão em cima, aí você compra tempo pro DL chegar. Você inverte a situação. Você entendeu? Tudo bem, gente, que eu tô falando do Belichick e dos Patriots que tinham individualmente peças top. Você entendeu? Vamos dizer que meio que montou dessa forma. A defesa foi montada de trás para frente, não de frente para trás. Entendeu? Mas a minha questão aqui, eu entendi. Eu tenho comigo que eu sei que a qualidade, pelo menos agora, não é a mesma. Mas já que não tá dando certo essa pressão, pô, vamos testar um negocinho aqui. Só para ilustrar. Eu sei que alguém vai levantar, e nesse jogo mesmo, posso até me contradizer, quando eu ia pra main coverage, putz, os caras abriram uma separação do cacete. Aquele Alec Pierce lá, pelo amor de Deus, o cara ganhou todas. É só pra gente lembrar, a gente tá com o terceiro CB, sabe, jogando. O Green tá machucado, sabe? Então, tipo assim, a gente tá com, que nem vocês falaram, segundanistas, calouros. Então, molecada, né? A gente até tentou no começo da temporada fazer essa questão de blitz. A gente discutiu no grupo lá. E não tava funcionando. Muito era o Upton Stout de Nickel tentando fazer. Ele, o Chase Lucas e quem mais estava fazendo isso? Me fugiu o nome do Arrel. Mas enfim, basicamente era o Upton Stout fazendo quase toda a jogada. E ele não tava conseguindo pressionar, sabe? Infelizmente, foi o que eu falei pro Alan lá. Eu falei, o Alan pontuou e eu concordei com ele. É questão de material humano. A gente não tem um cara que faz o que o nosso ex-Nickel fazia. Como é que é o nome dele que saiu? O Fanga. Não, o Nickel. O Nickel? O Ward. Jimmy Ward. Tipo assim, tinha um outro rapaz também que me fugiu o nome. Que ele fazia uma blitz muito boa. Com o Williams. Era uma blitz absurda de boa, comparado com o que a gente tem. Então, tipo assim, o material humano faz diferença. Só que, para continuar falando sobre a defesa, eu quero pontuar uma coisa. Dar os louros ao Saleh. De novo, ele conseguiu fazer os ajustes necessários para essa defesa, pelo menos clicar um pouquinho, sabe? A gente viu que no começo do jogo, o Philip Rivers, com a bola na mão, ele estava destroçando a nossa defesa ali. Fez 2 campanhas para pontuar, levou a bola até a nossa endzone, e depois que o Saleh ajustou no intervalo, mudou o jogo. Assim, mudou. Ou então isso aconteceu porque o idoso dorme cedo. Pode ser também. Pode ser. Mas assim, dar os louros a Saleh porque ele tem esses ajustes. Ele é um cara que sabe fazer esses ajustes no intervalo. Né? Claro. No primeiro tempo, só para ilustrar, Glaucio, foi impressionante. Os primeiros 2 drives dos Colts, e a gente tá falando do Philip Rivers, gente. Assim, assim, para não ser etarista aqui e falar besteira, ele tem 42 anos, o Tom Brady jogou até os 45. 44. 44. Ele tem 44. O Brady jogou 42 estou eu, porra. O cara tem 44. O Fábio do Fluminense, do ídolo do Cruzeiro, tem, sei lá, 50 hoje. Tá jogando pra caralho. Então, assim, não é sobre isso, né? Lógico que o cara tem muito tempo
fora de campo, mas os primeiros 2 drives dos Colts, eles tiveram 137 jardas, 2 touchdowns sem resposta, parecendo que o cara tava jogando sem defesa, né? Ele tava naqueles aquele que eles chamam de o 7 contra 7, né? Sim. Aí depois do segundo tempo, a defesa apareceu, fez excelentes jogadas, eles tiveram 102 jardas, nenhum TD, uma interceptação, uma pick six excelente do Winters, e um sack fumble, né? Eu quero Que foi falar a um jogada pouquinho sobre do- esses primeiros drives. do Alfred Collins. Eu quero falar um pouquinho sobre os primeiros drives no seguinte. Foi a volta do Bethune ontem, nosso middle linebacker, que está substituindo o Warner. E, meu amigo, o Rivers botou ele pra mamar. Porque o que ele fez nesses 2 primeiros drives com o Especialmente Bethune no foi início, né? absurdo, tá? O Bethune tava perdidinho em campo. Perdidinho em campo. Tentando marcar o tight end deles, tentando marcar as jogadas com os recebedores ali no meio. Não conseguiu, ele tava perdido. Então, assim, mérito das chamadas, né, do Colts ali. Mas, cara, me deu uma dorzinha no coração de ver o Bethune sofrer daquele jeito ali, tá? Porque eu acho que ele tem mais capacidade que isso. Bom, beleza. A gente ajeitou, né? E a gente segurou o Jonathan Taylor a 46 jardas. Cara, isso pra mim, eu acho que é o ponto principal da nossa defesa. A gente sofre contra o passe, mas contra o jogo corrido a gente tá uma máquina. E isso no preview que nós gravamos, a gente destacou que essa deveria ser a chave, porque o Jonathan Taylor é um dos melhores running backs da NFL. Eu estava ouvindo hoje o Matt Maiocco falando que São Francisco certamente não vai enfrentar, até o Super Bowl, inclusive, não vai enfrentar um outro running back tão bom quanto o Jonathan Taylor. Enfim, né? Tudo bem, o Super Bowl acho que eu exagerei, mas dentro da NFC não tem ninguém assim que é isso Só que se traz a gente esse nível de enfrentar ameaça. Só se a gente enfrentar o Eagles pelo caminho. E o Saquon Barkley estiver jogando o que jogou no último jogo. Né? Porque o Saquon não tá assim como o ano passado, né? Ele tá meio assim, tá estranho ali, né? Eu concordo, é uma estrela, mas não tá fazendo uma temporada que o Jonathan Taylor vinha sendo contado para ser MVP. E, então o plano de jogo era ali mesmo, concordo. Eu acho que durante o jogo a gente fica revoltado com a defesa em campo, não fazendo nada, mas eu acho que o plano de jogo de focar em parar o Jonathan Taylor e deixar o Philip Rivers dar a bola na mão do Philip Rivers, meu amigo, ganha o jogo aí pro seu time, porque você não vai correr com a bola. Funcionou. Foi um plano e funcionou. No fim das contas, funcionou. Eu não acho que se o Purdy não tivesse tido a noite que ele teve, o ataque de São Francisco não tivesse sido tão inspirado, é possível que o São Francisco teria perdido. Afinal, eles anotaram 27 pontos e poderiam mais. Ali no final já estava meio que desespero. Mas com o plano de jogo, eu acho que foi ok. Eu concordo, assim, com o velho a forma como sobre... o Salés se organizou. Sim, o velho comentou sobre a nossa DL não pressionar. A gente gerou 16 pressões no jogo de ontem e conseguimos 2 sacks, né? O CJ West conseguiu 4 pressões, né? O Keon White 3, o Huff 3, Jordan Elliott 2, o cara que conseguiu se machucar no aquecimento, né? Aí o Mustafa 1, o Sam-O 1 e o Yator Matos Gross 1, né? Então, assim, ainda é pouco. Ainda é pouco. Essa teoria do Rivers aí é igual... Eu não sei quando a gente falou no React ou falou agora no grupo, né? O Alan tava falando que ia cansar, eu que falei pra ele, essa teoria aí é do Rock Balboa, né? Que o Rivers, tipo assim, Rock Balboa apanha. Na verdade, ele tá apanhando, mas ele tá cansando o outro de bater. Exato. Pra quando chegar a hora, né? Aí ele vai e bate, né? Eu falei, a teoria do Rock Balboa. Alô, Bomba BR, né? Deixa o Philip Rivers lançar pra caramba no primeiro, segundo, quarto, porque ele vai cansar. Aí você falou, aí o André tava passando as estatísticas.
Aí você vê que a estatística do primeiro tempo foi alta, mas caraca, no segundo Exato. tempo foi É, baixa. exatamente. Eu lembrei na hora, puta, essa estratégia aí é do Rock Balboa, mano. Deixou o cara bater. Funcionou, né? É aquele Mas- esquema. Mas assim, tem problemas a defesa, eu concordo. Vocês acham que assim, vamos considerar de que a si. gente tem aí pelo menos. Oi? Pro mundo de si agora. Não é nem Não. de si. É considerando que a gente tem aí. Temos 3 jogos no mínimo, né? Pela frente aí, né? 2 na temporada e 1 nos playoffs. O que esperar? Eu não sei se dá pra ir para um jogo de playoffs pensando assim, pô, essa defesa aqui vai segurar. Eu não acho que dá. Não, É o que eu falei pra aquilo que eu vocês falei no lá, outro episódio. tem que ir na fé. Tem que Eu ir na falei pra fé. vocês no outro episódio. Expectativas baixas, né? Acho E que é a isso, gente expectativas precisa. baixas. A gente precisa de uma jogada da defesa. Uma. É, Como foi ontem com o The Winters fazendo a pick six. Uma jogada. A gente tava a 10 pontos, se eu não me engano. 10 pontos de diferença? não, ali já Na hora. tava Ou era decidido. 2 posses? Não, ali já tava 48 qualquer coisa. Não, na pick six não. Foi, a pick six que foi logo depois da interceptação Pick do Six foi Purdy. bem no final. Pick Six foi Já bem no era... É o garbage time reverso. Certeza, gente. final. Sim, Foi quase sim. no final. Eu acho que já. você tá Tanto que confundindo. matou o jogo. Eu acho que você tá confundindo com o fumble o strip fumble do Alfred Collins. Ali sim, ali foi uma jogada importante. Enfim. A gente precisa de uma jogada pra mudar o cenário do jogo. E a defesa, assim, dá, entendeu? Dá. A gente precisa melhorar na pressão, que nem o velho falou. É o ponto principal, porque a nossa defesa foi construída assim, que nem o Sandro falou. A defesa foi construída lá da frente pra gerar uma Pra facilidade pra É secundária. o mais comum. Né? Exato. Você é o mais comum. Então, assim, a gente Então, mas essa, precisa clicar. O Huff, o Keon White, que são os caras responsáveis pra rushar o QB, tem que chegar. Eles não estão chegando. eu penso assim, cara, a defesa é isso. Ela não tem o que melhorar, mas ela pode fazer, num jogo de playoffs, ela pode elevar naquele jogo a sua performance. Performances individuais podem crescer. Então, ela Isso. pode surpreender. A regra Exatamente. é essa. Tanto que aí ontem na live eu perguntei pro Alan o seguinte. Falei, alguém lembra? Falei, pô, Alan que mexe com muito de estatística, assim, um time que ganhou o Super Bowl, com um ataque bom e uma defesa meia boca. Eu tava ouvindo a live essa hora. Então, aí, na hora lá, ele levantou os Chiefs de 2019. Eu fiquei meio assim. Aí depois, na live mesmo, colocaram um outro time, o Colts de 2006 lá. Esse eu não vi. Entendeu? Também não. Agora, um que eu vi, que depois ele me mandou, me marcou, mas que não ganhou, Exato. o Falcons do Kyle Shanahan, em 2016. Era um puta ataque. O Julio Jones recebia até com os cabelos a bola. O Julio Jones destruindo, mano. Você entendeu? Um comitê de E- running back. MVP. Comitê de running back, sabe? Só que assim, aí a defesa não era boa. E realmente, essa defesa dos Falcons era uma defesa mais ou menos. Entendeu? Então vai ser É muito difícil, cara. Sandro, então você tá falando que esse ano é o ano do Shanahan vingar aquele Super Bowl Sim. do Falcons. Foi o que o Alan falou. O Alan mesmo falou assim, não, esse 49ers vai vingar o Falcons em 2016. É isso. É isso. Cara, assim, o que a gente fala é o que eu falei, cara. Assim, você tem que ir na fé. Por quê? A NFL tem várias histórias de playoffs, principalmente. É aquilo que a gente fala, são 2, 3 jogos, né? Tipo mata-mata, que jogadores crescem. Eu lembro, infelizmente, classicamente, eu sempre dou exemplo do Joe Flacco, né? Sabe? Era um cara Exatamente.
e fez uma temporada metsa-metsa, o cara jogou elite no playoff. O Vai campo do entender? cisne, Não né? tem razão, não tem lógica, velho. É o esporte, é o cara, você tá entendendo? Então, Exatamente. Aí ontem a a gente gente tem que teve. torcer pra isso. Tem que torcer para nos playoffs, de repente um Keyon Watt começa a desembestar, você entendeu? Você pega uns caras assim, tipo, Alfred Collins, cara, ele tá Alfred conseguindo Collins. jogadas. Mano, esse cara não fez nada o ano inteiro. Porra, mas agora ele tá jogando. Tem que ser nesse naipe aí. E a gente teve a estreia Ou, por exemplo, ó, do Kendricks, a né? nossa defesa não tem muita interceptação. Chega nos playoffs, desembesta. 2 interceptações por jogo. Aí você vai olhar pra temporada e fala, bicho, mas os caras não interceptavam ninguém. Você tem que torcer pro fantástico, pro acaso, você entendeu? Pro acaso do esporte, entendeu? Em Exatamente. jogo decisivo. Claro. Esse é o caráter. É mata-mata. É como o Glaucio Sim. falou. Uma jogada, às vezes, muda o jogo. Sim. Uma Nós jogada muda o estamos jogo. a 5 jogos em casa do troféu. Sim. 5 jogos em casa. Se der tudo certo. Sim. É bom, vamos deixar essa conversa um pouco mais adiante. Acho que é isso, né? A nossa discussão sobre a defesa. É importante fazer um adendo aí sobre Special Teams. O San Francisco 49ers, para surpresa de todo mundo, tem um Special Teams incrível esse ano. Vamos dar os louros. Começou muito mal, mas hoje Pro Bowler. Exatamente. Vamos falar dos nossos Pro Bowlers. Meu Deus. Mas de qualquer forma, foi uma partida que o Special Teams conseguiu fazer grandes jogadas novamente. Né? Nós tivemos um fumble forçado pelo Jerry Brown. Logo depois dele fazer uma jogada ruim na defesa, ele foi lá no Special Teams e fez uma excelente jogada. E aquilo foi providencial, porque foi a oportunidade de 49ers sair na frente. Abriu 14-7 ali. Logo depois teve o empate, mas imagina se a gente sai atrás, acontece alguma coisa ali. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Então, essas jogadas dos special teams dos 49ers, elas são muito importantes. Né? Eu vi um dado hoje que São Francisco tem a melhor média de retorno de kickoff da liga. Quem diria? Isso é impressionante. Isso faz diferença em playoffs. A gente está falando special teams, e aí, lembrando também do que você citou, o velho Bill Belichick, ele eu tô com hiperfoco no velho, né? Porque a gente tá aqui com o velho garimpeiro. Mas o Bill Belichick, ele era um cara que fazia questão de ter special teams de elite. Ele ganhou Super Bowls com atuações dos special teams deles. Né? Esse Super Bowl contra os Falcons mesmo que tá falando, o special teams foi fundamental ali em vários momentos para conseguir fazer o time sair de buraco, né? Para conseguir forçar, né? Quebrar um pouco do momento para quem já jogou time. Posição de campo importa demais muito, da conta. Muito. Você muda o jogo totalmente. Um punch bem dado, sabe, um kickoff bem feito, uma cobertura numa corrida ali para tentar retornar. Isso faz muita diferença. E a gente vinha falando, já há muitos anos a gente vinha sofrendo com special teams, não funcionava. E a gente perdeu o Super Bowl muito por causa daquela porcaria que aconteceu com os special teams. Então, assim, ainda bem que tá funcionando. Ainda bem. Tá funcionando. Tivemos também o primeiro field goal perdido do Pinheiro na temporada. Maldade, cara. Merecia. Mas assim, não deveria nem contar, né? Um chute de 64 jardas ali. Isso aqui, ó. E foi quase, né? Pelo menos a gente já sabe. Eu tava vendo também na uma live jarda. nesse momento. Uma a gente jarda. Já sabe que o range dele é 63, né? Exato. De 63, coloca o cara pra chutar. Em fechado, né? Campo fechado, claro. Mas se tiver a favor do vento, então é 70. Isso sim. Lá no Levi's, vamos ver o que ele vai aprontar. Mas é isso, acho que com relação ao jogo, esses foram os pontos mais importantes. Né? Alguém quer fazer alguma consideração final sobre a partida, antes da gente avançar na nossa pauta? Só dizer aqui, Borne, 500k mais rico, né? Finalmente conseguiu o bônus dele. Enfim, conseguiu o bônus. Tetinha, paga o Borne. Exatamente. Exato.
E é isso, vamos então, antes da gente entrar no preview, é importante a gente trazer a informação quentinha. Saiu a lista dos selecionados escolhidos para o Pro Bowl. Pro Bowl, o concurso de popularidade da NFL, digamos assim, para premiar os melhores jogadores da temporada. E eu fiquei surpreso, realmente. Os San Francisco 49ers tiveram 6 jogadores selecionados, empatados aí em primeiro lugar com Ravens, Broncos e Seahawks. E tivemos aqui nomes excelentes na lista, né? Claro que temos aqueles que a gente já esperava, né? Mas ainda com méritos, isso é importante ser destacado. O Christian McCaffrey é a 4ª vez que ele é selecionado. O Kyle Juszczyk foi selecionado pela 10ª vez pro Pro Bowl como fullback, claro. Ele foi Pro Bowler 10 vezes de 13 temporadas que ele teve na NFL até então. Mas é aquele esquema, ele também não compete com muita gente, não, né? Não, claro. Deve ter uns 4. É importante destacar. Deve ter uns 4. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito bom. E do outro lado foi o outro fullback do Ravens, e ele que vem de lá, né? O Just vem dos Ravens. O Picard também, que acho que já deve estar, sei lá, por várias... O Ravens, então, tem uma tradição em desenvolver fullbacks. Tivemos aí George Kittle, 7ª vez que ele entra como Pro Bowler, 5 vezes seguidas. Se esse maluco não for pro Hall da Fama, Sandro, eu vou ficar muito decepcionado. Porque vai, né? ele Difícil, é muito né? bom. É muito bom. Ele tá ali agora, ele chegou naquela fase da temporada, da carreira que o negócio dele agora é meter números e bater recorde, compor o currículo pro Hall Hall da Fama. Mas é um nome muito certo, né? Além dele, outro futuro Hall da Fama, Trent Williams. O que eu achei uma surpresa, inclusive, né? O Trent Williams não ser selecionado, mas pro Pro Bowl, mas a temporada que ele fez, eu achei que seria uma temporada abaixo do Trent, né? Por várias questões, né? Ano passado, inclusive, gerou um red flag pesado aí na torcida. Mas ele tá lá, ele também é a 12ª seleção de Pro Bowl em 15 temporadas que esse maluco jogou. Isso aqui também, se não for lendário, nada mais é. E aí nós tivemos 2 surpresas. Na hora que eu vi o nome, eu quase caí da cadeira. Nós tivemos o Luke Gifford, nosso lendário camisa 57. Tá no Pro Bowl, mas como special teamer, né? Como jogador de special teams. Ele é um cara incrível, assim, né? O Luke Gifford tem a família grande, velho. A família dele é muito numerosa. Por isso que ele tá no Pro. É muito voto. Deve ser, né? Deve ser. Mas, porra, quem vota em jogador de special team no Pro Bowl também, né? Deve ser aparente dos caras. E o John Wakes, nosso long snapper. Então tivemos 2 escolhas de 2 Pro Bowlers no special teams. Como que você avalia um long snapper? Sim, exatamente. Né? Como você avalia o long snapper? Eu lembro do long snapper anterior, o Pepper, né? Tipo Pepper, acho que era. Porque ele fazia as piadinhas. Ele tomou também uma muqueca do Debo, naquele episódio clássico. Mas é isso. Então esses são os nossos queridos Pro Bowlers. Bom, vamos lá para a gente poder discutir sobre o nosso próximo jogo, que é uma partida absolutamente chave, uma partida que eu já tá no meu calendário aqui há algumas boas semanas. Eu imaginava que seria um jogo de eliminação. Não é, pelo contrário, é um jogo valendo seed 1 para os 2 times, inclusive. São Francisco 49ers enfrenta o Chicago Bears na semana 17, um jogo que vai acontecer em Santa Clara, na casa dos 49ers, em um Sunday Night Football. Né? Eu gosto dos 49ers em Sunday Night Football. Nem sempre o resultado é muito bom, mas eu acho que é um prime time que combina muito bem com os 49ers. Tenho boas lembranças, assim. Eu acho que o meu prime time favorito é o Sunday Night, embora eu não odeie não, né? É forte, mas eu não gosto do Chris Collinsworth. Inclusive no domingo que vem eu vou o Chris Collinsworth, para quem não assiste
as narrações no áudio original, é comentarista clássico lá dos Estados Unidos, mas eu acho ele muito chato. Então, semana que vem, com certeza estarei acompanhando o jogo pelo Sport TV para a gente ver o nosso querido Uou! Luiz Carlos Júnior narrando o São Francisco 49ers. Espero que ele tenha muitos uou pro nosso lado. É o preço que se paga pela popularização do esporte, meu amigo. Verdade. Mas ele já narrou, né? Não sei se vocês já viram. Lá atrás ele já narrou, eu já vi o vídeo já tape dele narrando. narrando Super Bowl. Mas bom, esse próximo jogo, do ponto de vista das lesões, é importante a gente destacar que os Bears têm alguns jogadores que estão meio baleados. Não no sentido Rick Pearson da palavra, mas eles estão com o Odunze e o Luther Burden, 2 wide receivers. O Odunze provavelmente não joga mesmo, uma lesão um pouco mais séria, mas eles estão aí com uma interrogação com o safety, o CJ Gardner-Johnson, que é um jogador ok, né? Não é craque, Eu prefiro que jogue. Mas Eu prefiro que jogue. às vezes pode ser um reforço, né? Mas ele se machucou aí contra os Packers e é dúvida para a partida contra os 49ers. Lembrando que a gente está gravando nessa terça-feira, 23. E do lado dos 49ers aí a gente já tem uma questão um pouco mais complicada, né? George Kittle sentiu o tornozelo ontem. A notícia que a gente tem é que não foi uma lesão grave, ainda bem, graças a Deus, mas preocupa, né? Será que o que vocês acham? Você acha que o Kittle vai pro jogo? Vai pro jogo. É uma torção de baixa de tornozelo ali, média baixa de tornozelo. É analgésico, né? Se precisar meter uma injeçãozinha, gelo em cima o tempo todo e vai pro jogo, em faixa e pau. Não tem. É jogo assim de. Cara, são 2 jogos para garantir uma semana de descanso. Jogando em casa. Sabe? O Kittle é peça fundamental. Não dá. Vai ter que ir pro jogo. Eu tive a impressão que ontem o jeitão dele na sideline dava até para ele voltar. Mas, tipo assim, não, fica aí, né? Sim. Agora, o corpo médico de São Francisco, ele não é nada confiável, né? Então, sei lá, velho. A minha impressão ontem é que o cara podia voltar durante o jogo. Agora, não sei, cara. Tomara que ele consiga se recuperar essa semana. O Shanahan falou que ele vinha jogando esses últimos 2 jogos, se não me engano, ele falou, que com já esse problema de novo no tornozelo ali. Então acho que, tipo assim. Essa altura da temporada também, né? Tá todo mundo fudido lá. Agora a gente. Agora a gente tem um possível retorno estratégico, né? Eu acredito que o Rick Pearson ele tem grandes chances de jogar, né? Vamos aguardar também como é que vai desenvolver a semana, mas vamos torcer. Se ele voltar, vai ser fundamental, né? Para a gente fazer aquela comparação nos números do jogo. 49ers hoje, se a gente for considerar as métricas de eficiência avançadas, o DVOA, o São Francisco hoje é o número 9 em DVOA e os Bears... Entramos no top 10. Entramos no top 10. Entramos no top 10. E existe quem sabe, né, André? Exatamente. Existe um DVOA ponderado que ele, avaliando, digamos assim, dando um peso maior para as últimas semanas, e o que eu acho que faz total sentido, o São Francisco é o número 6 nesse DVOA quem está crescendo, né? Pega o hype. Exatamente. E os Bears atualmente são o número 16, mas no ponderado eles são o número 10. São Francisco tem o 3º melhor ataque no DVOA ponderado, o 4º, né, na métrica normal. A defesa, enfim, continua lá embaixo, né, 24ª. E considerando os dados de eficiência, o EPA, São Francisco 49ers, nas últimas 6 semanas, ou seja, da 11 a 16, nós estamos falando basicamente dessa janela pós-Brock Purdy, né, na volta dele. Nós temos apenas o melhor ataque da liga em eficiência por jogada, número 1 no EPA por jogada.
O Chicago Bears é o 12º, também considerando esse recorde. É um time que está crescendo. É um ataque, né, que tem algumas questões ali, mas está crescendo. No jogo corrido, São Francisco é o número 5, e os Bears número 7. E no jogo aéreo, São Francisco é o número 2, Chicago número 16. A defesa de São Francisco em EPA por jogada é a número 11, então o número 11 vai enfrentar o ataque número 12. Ataque de São Francisco é o número 1, vai enfrentar a defesa número 12, mediana. Jogo corrido de São Francisco, número 5, vai enfrentar a 22ª em EPA por jogada. Pode ser uma chave. E no jogo aéreo, o segundo, São Francisco, vai enfrentar a defesa número 11, mediana também. Do lado de lá, o ataque dos Bears é o 12º, vai enfrentar a defesa de São Francisco, que é a 11ª em EPA por jogada. Jogo corrido dos Bears é o número 7, ou seja, eles estão no top 10 no jogo corrido. Eles têm bons jogadores, o DeAndre Swift está jogando muito bem. Eles têm um calouro que talvez é o melhor calouro da classe, assim, o Monangai, que pelo menos, né, em termos de produção dos calouros, era uma classe que prometia muito. Eles têm o número 7, vão enfrentar a defesa número 16, e o ataque aéreo deles é o número 16, e nós temos uma defesa em EPA por tentativa de passe. Número 10, acho meio... Esse número aqui não esse número aqui não está gerando muita confiança. Mas é isso, meus amigos. Agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham que são chaves para a vitória desse jogo? Fala, velho. Eu vou falar só uma coisa. Só. O último jogo não foram os Bears que venceram, foram os Packers que perderam. Concordo. Eu acho que dá para falar isso de uns 6, 7 jogos na temporada do Bears. O Alan levantou uma estatística dos Packers. Eles foram... Não sei 4 vezes na red zone. Isso, acho que o Glaucio vai ter melhor isso. Eles foram 4 vezes na red zone. Acho que virou 2 field goals, os 2 foram turnover, não foi? Exato. Foi isso? Foi? Cara, isso além de você ver o jogo se você vê, eu no caso vi highlight, tá? De que você percebe que foram os Packers que perderam e não os Bears que ganharam. Um número desse é o retrato do que você viu no highlight. Tipo assim, cara, você chegar 4 vezes na red zone, você fazer 6 pontos de 4 vezes na red zone, 6 pontos, não tem como ganhar. E outra coisa, Sandro, quem manteve o Bears no jogo foi o Cairo. Puta, verdade, hein? Puta partidaça, Quem hein, manteve o Bears no jogo foi o Cairo, chutando na cidade. Que venta um cacete. Ele meteu o field goal absurdo, chutou demais. Ele chutou o onside kick para a recuperação do Bears, que conduziu. Aí sim, aí o Caleb entrou e fez o que tinha que fazer. Mas quem manteve o Bears no jogo foi o Cairo Santos. Sabe? O pessoal fala, o Caleb jogou muito. Jogou bem no final. Porque no meio do jogo ali ele não estava jogando. Não fez. Nada. Eu assisti esse jogo completo. O Caleb realmente não estava fazendo uma partida muito boa no final. Ele realmente apareceu e, enfim, merece os louros por isso. Mas... E foi o que o Sandro falou. Não foi o Bears que ganhou, foi o Packers que perdeu esse jogo. Sabe? Então, assim, se a gente for eficiente o suficiente, como a gente foi nesse último jogo, o nosso ataque for eficiente o suficiente, cara, é para ser um jogo de boa. Tá? É um confronto parelho, como o André destacou com os números, é um confronto equilibrado, mas o nosso time tem potencial para ser bem melhor. E eu quero levantar um pontinho aqui, que a gente vem tendo uma discussão de técnico do ano, Shanahan. Olha esse jogo. Do lado de lá da UFC, a gente tem o Vrabel, talvez, para técnico do ano ali. Ou o Champagne, talvez. E desse lado, a gente tem Ben Johnson e Shanahan. Para mim, quem ganhar esse jogo, a cotação para ser o técnico do ano, eu concordo. Concordo mesmo.
Cara, eu só tenho um medo dessa partida. É que justamente eu assisti alguns jogos do Chicago Bears e eles estão jogando mal, mas eles dão um jeito de ganhar o jogo. Exato. Exato. Eles se recusam a perder jogos. E eu acho que isso é muito do trabalho que o Ben Johnson tem feito, viu? O O time não tá mental. desistindo, mental, É. muito preciso ali no momento em que a vaca tá indo pro brejo, alguém consegue uma jogada, alguém faz alguma coisa e volta os caras pro jogo. Isso é um receio que eu tenho. Eu acho que esse aqui, e aí isso pode envelhecer mal. Eu acho que esse é um jogo mais difícil para o São Francisco do que o jogo contra Seattle. Falando sério. Ah, eu acho que não, velho. Eu O acho que tá no Seattle, mesmo nível, porque Seattle, rivalidade é. Seattle é um time melhor que os Bears, é claro que é. Eu acho que Seattle é um time até melhor que o São Francisco, se a gente for pensar time como um todo, né? As três fases do jogo. Ah, a defesa deles é absolutamente Absurdo. absurda. É muito boa mesmo. O Mas Special Teams é tão bom quanto o nosso. Sim. o melhor até, né? Acho que eles são o melhor Uhum. special teams da liga. Mas é aquela história, né? Já conhece, já sabe, os times já se conhecem. São jogos mais incríveis, já ganhamos deles esse E ano, não outra, precisa ganhar de novo. tem O jogo possibilidade de ser prime time, né? é Tem. possível. Eu acho que se São Francisco vencer os Bears essa próxima partida, eu acho que a maior Precisa ver o chance. fechamento. Mas tem o fechamento da IFC também, né? Precisa ver esse lado lá e também. Sim, mas eu acho que não é um sei. jogo com um apelo muito Existe um grande, apelo né? muito grande, é um apelo Como muito foi em grande. 2019. É possível. E até porque eu acho que, bom, talvez né, tem o Ravens e Steelers também, mas enfim, Sim. independente disso, não vamos nem entrar nisso agora. Mas vamos esquecer do Seahawks por enquanto, porque a gente tem o Bears. E vamos focar no Bears. Eu acho que isso foi muito É. importante. Essa partida contra o Colts foi muito isso. O time já estava classificado, mas chegou lá e os caras não quiseram saber. Aplicaram a Tem uma doença do entrevista do Jerry pássaro em cima Brown dos depois do Colts. jogo, André, que ele fala: a gente já sabia que a gente ia classificar. A gente tá mirando agora é o Seed 1. É claro, é isso E aí. tem que ser essa É a mentalidade. mentalidade, é isso mesmo. A semana de descanso e poder jogar todos os jogos em casa vai fazer uma diferença absurda pro 49ers. Sem dúvida. Tem que focar. E para isso, para mim, já passando o texto aqui, a gente precisa parar o jogo corrido desses caras. Concordo. O Monangai e o Swift fazem diferença naquele ataque. Se forçar o Caleb a passar, sem os recebedores todos disponíveis, a gente sabe que dá para pegar. Cara, na minha visão, vai ser o roteiro igual desse do Colts aí. É possível. Tomara, né, inclusive. Mas acho Sabe? que é um jogo Então semelhante. vamos fazer ponto pra caramba, vamos tomar ponto pra caramba. Justo, Sabe? eu concordo. Sabe? Até essa questão que o Gross falou aí de parar o jogo corrido, eu acho que a gente vai conseguir parar. Parou do Jonathan Taylor também. A questão é a defesa soft, entendeu? Eu acho que o roteiro vai ser o mesmo, cara. Sabe? Vai ser o mesmo. Eu acho que o roteiro vai ser o mesmo. Vamos aproveitar disso aí. Já manda seu palpite. Fala aí, Sandro. Rapaz, como a gente tá fazendo bastante ponto, tá jogando em casa, eu vou de 37-21. Muito bem, 37-21. E você, Glaucio? Cara, eu vou nessa mesma linha aí. Eu vou falar um 41-28 também. 41-28. 41-28. Bom, eu só trazendo aqui um dado, São Francisco hoje abrindo, né, o mercado de apostas, está favorito por 3 pontos nesse jogo. Não é um favoritismo muito grande, mas É a pontuação de casa, jogar em casa, né? Fator casa. É um jogo parelho. E eu acho que vai ser por aí também. Eu acho que vai ser um jogo bastante emocionante. E esse eu vou chutar placar abaixo. Eu acho que vai ser 24-23 para São Francisco. Nossa, você tá maluco. Quer infartar. André, se a gente fizer 24 pontos, a gente perde. Eu também acho. É isso. Eu também acho. É o medo.
Não. Só você vai fazer mais, então. Deixa eu. Velho. Vamos colocar isso. Eu acho que vai ser 30-28. Você é apertado, isso. 30 pontos. Enfim. É isso. A gente agradece você, Sandro, velho garimpeiro, por ter participado conosco aqui. Foi uma honra. Você é uma figura muito, muito marcante, importante, fundamental aí para a torcida dos Niners no Brasil. É um cara que eu já acompanho aí há muitos anos, né, Sandro? Desde quando você está nessa brincadeira aí? 2013. Nossa, eu acho que eu te acompanhava mais ou menos por aí, viu? Foi mais ou menos 2013. quando eu também comecei a torcer para os Niners. Então nós temos aí essa figura lendária aí da nossa comunidade. Muito obrigado. Dê aí seu recado para o pessoal, fale aí onde o pessoal te encontra e faça seu jabá aí. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer as palavras aí, André. Agradecer o Glaucio aí pelo convite. O Glaucio também é um cara já antigão aí de torcedor dos 49ers, né? Então, assim, cara, eu agora com os Prime Times, cara, eu não gosto de Prime Time porque eu não consigo fazer minhas lives. A tradicional live do velho garimpeiro. Não dá. Então, assim, o que eu vou fazer é que o pessoal do Mil Grau tá me chamando lá para fazer os live react lá, e como Tá muito maneiro, tá pessoal muito do Mil maneiro. Grau. como eu fico tenso e eu não consigo dormir, eu quero ver o jogo, então eu falo, pô, deixa eu participar dessa merda aí, porque eu vou ficar maneiro, vendo o jogo mesmo, pô, eu vou ver o jogo de qualquer jeito. Então, assim, eu vou estar lá nos lives react aí do pessoal do Mil Grau. No Twitter estamos lá no @velhogarimpeiro. No YouTube também o Velho Garimpeiro, né, que eu faço as minhas lives pós-jogo. E no Instagram também, às vezes eu dou uma aparecida lá, tá, falo alguma coisa. Eu não sou muito fã do Instagram, mas às vezes eu apareço lá e faço uns reels lá, faço alguns comentários, alguma postagem lá. Mas é isso. Eu que agradeço aqui. Eu adoro falar de 49ers porque, pô, passa 6 meses pra gente sem falar do time, né, cara? O torcedor da NFL, ele sofre muito, cara, porque... Então, por isso que Mas tudo não mais. chega na temporada, os caras me chamam, não, vai ter um piquenique pra ver o jogo do 49ers, vamos. Sabe? Cara, é muito tempo sem, cara, entendeu? Então, apesar que tem esse negócio da NFL, tem uns negócios muito engraçados, né? Você tá acho que quando os 49ers teve aquela vitória espetacular contra os Rams, com o time todo fudido. Aí, os caras falando de futebol, assim, na padaria, aí eu fiquei olhando, assim, mano, vocês não sabem. Vocês não têm ideia do que Vocês não têm ideia das emoções que nós vivemos aqui, né? Vocês não sabem o que o meu 49ers fez ontem. Os caras falando de Palmeiras, de Flamengo. Eu fiquei olhando. Palmeiras é um não cacete, nada, Muito bom. Mas é isso, Sandrão. É isso aí. Muito obrigado aí, meu caro. Eu que agradeço. E agora, nosso irmão aí, Glaucio, suas considerações finais. Só reiterar as palavras do André e agradecer, Sandro, pela participação. Muito obrigado aí pela sua disposição, pelo seu tempo. E falar para o pessoal que está acompanhando a gente, sigam o Sandro lá nas redes sociais, deem aquela moral para a gente, para o Sandro. Espalhar a palavra, né, é muito importante. Fica aí, até a próxima. Vamos torcer domingão aí para a gente poder fazer um bom jogo. E Go Niners! Go Niners! É isso aí, galera. Um abraço, Go Niners. Até a próxima. Valeu!